Bora falar de pesquisa, falar de números. A CNT-MDA foi divulgada hoje, terça-feira. Traz aí uma penca de boas notícias para o presidente Lula na disputa presidencial, porque não só aumentou a distância em relação ao Flávio Bolsonaro, que é o principal concorrente, como a aprovação pessoal superou a reprovação. Também os que consideram o governo ótimo ou bom estão numericamente à frente dos que veem como ruim ou péssimo. A pesquisa da MDA adotou uma metodologia mista, com realização de entrevistas presenciais domiciliares e em pontos de fluxo. Foram ouvidos 2.002 eleitores entre os dias 10 e 14 de junho, e a margem de erro é de 2,2 pontos para mais ou para menos. Se o segundo turno da eleição fosse hoje, o atual presidente venceria o senador por uma diferença arredondando de 12 pontos. Lula teria 49,3% contra 36,8% de Flávio. Em relação a abril, o petista subiu 4 pontos e o candidato PL caiu 3. Olha aqui, um resultado absolutamente formidável para Lula, né? Isso é inegável. A pesquisa MDA é uma pesquisa muito respeitada, tecnicamente muito bem feita. Todo mundo sabe, não há nenhuma sombra de suspeição sobre seus números. Quem faz é uma entidade de natureza empresarial. Eu digo isso, o fato de ser uma entidade de natureza empresarial não quer dizer que ela esteja livre de ter viés e tal. Mas é que, digamos, o Lula não é exatamente o preferido, é o candidato preferido do capital. Não estou entrando no mérito da CNT em si, só falando que não é, né? E, portanto, a MDA é uma pesquisa séria, não é pesquisa de gente que fica por aí produzindo factoides e plantando notas na imprensa, porque tem gente hoje que mais faz marketagem do que pesquisa, né? Que mais pretende ser analista e estrategista político do que fazer pesquisa, né? Que produz mais opiniões do que números, tá cheio, né? Não é o caso do MDA. Né? O MDA produz números. O resultado a muitos pode parecer até chocante, né? Acontece que o MDA não fez pesquisa em maio. A pesquisa anterior deles era de abril. E sim, quando a gente olha a curva que está aí, o número, em abril a situação do Lula era um pouco melhor do que em alguns outros institutos. Em maio aconteceu o que aconteceu com Flávio Bolsonaro, e aí você tem agora a pesquisa de junho, portanto, que já pega o trauma para eles de maio. Não sei se foi claro, né? Quer dizer, então, o desastre que aconteceu ali com a candidatura do Flávio está aqui, né? E aí se compara com abril, que não tinha acontecido ainda. Quer dizer, então, junho ele está ruim em todas, pode não ser tão ruim como aí, né? Mas é bom lembrar o que aconteceu em maio, que foi a vinda a público do tal áudio, né? Em que ele pede para o amigo de fé, irmão camarada, financiar a grana do financiamento do filme, que depois se descobre foram pedidos 24 milhões de dólares. Né? E admitidamente gastos 13 milhões de dólares, para saber para que eles queriam os outros 11, na hipótese de que a coisa tenha ido para o filme. Né? E aí, a diferença é gigantesca. E eu tendo a achar, impressão, né, que tá mais para isso do que para alguns números que estão por aí. A diferença, vamos destacar, para o Ronaldo Caiado é de 16 pontos, também para o Caiado. O Lula subiu de 44 para 48 e o Caiado oscilou de 33 para 32. A diferença para o Romeu Zema é de 17 pontos. O Lula cresceu de 45 para 49 e Zema manteve
os 32. Então, caro, é evidente que se trata de um grande resultado para o Lula, né? E como você falou há pouco, há outros, perdão, há outros bons números, né? Que, digamos, conversam com esse daqui, né? Nós vamos fazer uma pausazinha aí, Rafinha, vamos continuar com pesquisa, mas temos, vamos falar um pouco da questão da 6 por 1, que também, de algum modo, está relacionada à pesquisa, né? Nós vamos ver, né, que a produção já está te entregando aí, e aí a gente reúne de novo com TV para continuar com pesquisa, porque vocês vão ver que os números do primeiro turno são números também aterradores para o Flávio e para os outros, né? Aqueles que seriam o nem-nem, né? Quem está acompanhando no YouTube, já não falar o seguinte, que o plenário da Câmara deve votar hoje o PL do fim da escala 6 por 1, que ele foi enviado ao Congresso pelo Lula. Com esse projeto, como o projeto tramita em regime de urgência, ele está trancado na pauta. Mesmo após a aprovação da PEC sobre o tema, o governo decidiu manter a urgência como forma de pressionar o Senado para analisar essa proposta. O relator, que é o deputado Léo Prates, ele afirmou à coluna da Miriam Leitão, que é do jornal o Globo, que o projeto de lei busca adequar a CLT e a lei de repouso à PEC aprovada pelos deputados. Ainda de acordo com o parlamentar, essas especificidades de cada categoria devem ser discutidas em outro momento para evitar aí disputas setoriais. Vejam só para que o pessoal entenda. Tem dois textos tratando do fim da 6 por 1. Tem a PEC, né, que muda a Constituição, né, que agora está parada no Senado, e o Davi Alcolumbre está com aquela, sabe, aquela energia, aquela vontade, né, que a gente está vendo, né, Rafa? Está com uma vontade de votar coisa, né? Aliás, um dos mistérios da República, né? Qual será a pauta, quais serão as exigências de Davi Alcolumbre? Uma coisa é certa, ele não está feliz, né? Não está feliz com o governo, e não está muito claro por quê. Uma coisa é certa, ele está usando o país para deixar claro o seu descontentamento, né? É uma espécie de coação no curso do andamento do legislativo, né? E a outra coisa é o projeto de lei que o governo tinha pedido urgência, porque aí tem uma regulamentação infraconstitucional que precisa ser pensada também, né? Como tem regime de urgência, está trancando a pauta, o governo tinha pensado em tirar essa questão da urgência para então não trancar a pauta para avançar, mas de qualquer modo o Hugo Mota está fazendo a coisa avançar. E é outro tema, este, entendo eu, ainda não impactou o processo eleitoral e vai impactar, né? Ainda hoje, dando tempo, nós vamos ver o Flávio Bolsonaro participou de um evento na Veja, defendeu praticamente a agenda do Lula. A 6 por 1 não, né? Mas certamente a 6 por 1 também vai fazer parte do debate eleitoral, né? O PL, por exemplo, é contra. O PL é contra. Fez uma proposta alternativa que, na prática, permite a redução de jornada e a redução de salário, quando o diferencial da pauta, da proposta do governo, é justamente a redução da jornada sem a redução do salário. E esse é o tipo de tema, tem tema que pega e tem tema que não pega. A gente abordou isso aqui, né? Eu lembro que o governo tentou lá atrás regulamentar o trabalho de entregadores, Uber, não sei o quê, e em vez de ser bem recebido, acabou sendo mal recebido. A extrema-direita conseguiu convencer a população que tudo era uma tramóia para os sindicatos do PT tomarem conta da vida dos trabalhadores e não sei o quê. E aí o governo teve que se explicar, né? Então, uma proposta correta de regulamentação do trabalho, correta que eu digo na intenção, ainda que se pudesse discutir
a forma de fazê-lo, a contribuição, etc. Mas é claro que a formalização era fundamental. E isso acabou sendo visto como algo extremamente negativo, né? A extrema-direita conseguiu emplacar sua agenda, né? Então, agora, em relação a 6 por 1, essa inversão ainda não se fez, né? A proposta caiu no gosto dos brasileiros, e é claro que isso vai para o debate eleitoral, né? A direita brasileira já disse que é contra, né? E aí terá de convencer o eleitor de que é contra por bons motivos e para o bem dos eleitores, né? A ver. Voltamos a falar de eleições, de campanha, de pesquisa eleitoral, porque no primeiro turno, se a eleição fosse hoje, o Lula abriria uma vantagem arredondando o número aí de 14 pontos sobre o Flávio Bolsonaro. Em relação a abril, o petista subiu de 39% para 42%, e o senador do PL caiu, oscilou aí de 30% para 28%. Vou trazer aqui os números dos demais candidatos. O Caiado tem 4%, Romeu Zema 2,8%, Joaquim Barbosa, do PDS, 2,3%, o Renan Santos, do Missão, 2%, Michel Temer, do MDB, 1,9%, Augusto Cury, do Avance, 1,8%, brancos e nulos, 7%, e os indecisos são 7,9%. Tem um erro que eu cometi aí no texto, é o Joaquim Barbosa, PDC, na verdade, Partido da Democracia Cristã, né? Resolveu colocar o nome para jogo para passar vergonha, né? Que é o que está acontecendo. Olha, veja você, Rafa, isso sempre. Eu fico sempre muito encantado. Você sabe que me encanta faz tempo a tese da polarização, né? Da polarização que parece ser assim. Eu cansei de ler aqueles artigos antediluvianos, assim, né? Aqueles artigos que precedem o dilúvio, na verdade. Por isso, antediluvianos, né? Antediluvianos, não antediluvianos. Ai, porque o eleitor brasileiro, coitado, é obrigado a votar em quem não quer, porque aí vira uma disputa de rejeições, então é por isso que o eleitor fica amarrado. Olha, veja você, Rafael, se o eleitor quiser se desamarrar, tem Caiado, mas ele não quer. O quê? Caiado? Não quero, obrigado. Tem Romeu Zema, também não quer. Até porque você vai se desamarrar de um Flávio de extrema-direita para pegar outros dois de extrema-direita? Hein? Um deles, Caiado, defendeu a taxação, diz que os Estados Unidos estão certos. Depois de não defender, defendeu. Romeu Zema, né? É aquele que acha que nordestino é galinha, não sei o que ele falou. Né? E que quem recebe Bolsa Família é marmanjo, preguiçoso. Né? Joaquim Barbosa, né? Ninguém sabe o troco de quê. Renan Santos está começando aí, comissão. Michel Temer nem candidato é. Né? Mas, de qualquer modo, se as pessoas quisessem alternativa, tem até um cara de autoajuda aqui. Você quer ser feliz? Tem o Augusto Cury. Todo mundo tá feliz. Tá feliz. Só que o eleitor não quer. Que diabo de polarização é essa? Forçada. Alguém está forçando? Alguém está obrigando o 42% a votar no Lula no primeiro turno? Quem está obrigando? Com que tacão? Com que arma? Eu acho isso tão curioso, tão exótico, na verdade. E aí, mesmo a teoria estando errada, porque está errado, isso aí tudo era uma tentativa de achar a terceira via, para satisfazer o que eu chamo extremismo de centro do colunismo, da imprensa, do empresariado, que adoram o reacionarismo bolsonarista, mas gostaria que fosse sem Bolsonaro. Né? E tem uma outra grande notícia para o Lula, que vem agora. Essa talvez a melhor de todas.
É isso mesmo, Reinaldo. Pela primeira vez desde novembro de 2024, os que consideram o governo ótimo e bom, que são 35,3%, estão numericamente à frente dos que consideram ruim ou péssimo, 34,3%. Para 29,2%, regular. Também a aprovação do desempenho pessoal do presidente Lula está acima da reprovação, o que também não acontecia desde novembro do ano passado, do ano retrasado, perdão. 49% aprovam Lula contra 46% que reprovam. Em 2 meses, o índice negativo caiu 4 pontos e o positivo subiu 4. Olha aqui, todo mundo que acompanha esse programa é testemunha que eu vinha dizendo desde que começamos, estamos indo para 4 meses, eu estava dizendo que havia, tudo indicava que havia um estancamento da queda do Lula, um estancamento da ascensão do Flávio, isso antes da história do filme. Que aí tem a ver com medidas do governo. Ah, são medidas populistas. Tá bom, expliquem isso, falem isso para os eleitores. A democracia existe para isso. Para o Globo fazer editoriais dizendo que nós estamos à beira da bancarrota. Ué, o eleitor tem o direito de avaliar. Está à beira da bancarrota, fala, não vou votar em quem vai nos levar à bancarrota. Prefiro votar em quem vai cortar saúde, educação e salário mínimo e aposentadoria, para não irmos para a bancarrota. Assim, nós, os pobres, viveremos como se estivéssemos na bancarrota, mas pelo menos não vamos levar os ricos à bancarrota. Não é? Pretendi não ser muito sintético nisso, mas acho que acabou saindo uma síntese. Porque, veja só, um governo tem o direito de governar. E tem o direito de tentar, inclusive, ganhar a eleição. Se as medidas forem ruins, vamos explicar para as pessoas que as medidas são ruins. O Bolsonaro fez 2 PECs, aquelas sim inconstitucionais. Veja, eu não estou acusando o Bolsonaro de ter tentado ganhar a eleição, porque eu acho que um governo tentar ganhar a eleição não é crime. Precisa ver com que instrumento. Naquele caso, era uma intervenção na política de ICMS dos estados para baixar na porrada o preço dos combustíveis, que era inconstitucional. O Supremo não disse que era inconstitucional, porque, meu filho, você imagina, ia ter linchamento do Supremo. Né? Injetou dinheiro para caminhoneiro na veia, para taxista, para não sei o quê. Tudo fora do teto. E não vi gritaria. Que eu falando que a dos combustíveis era inconstitucional. E era. E tanto era que depois o ministro Gilmar Mendes teve de reunir todo mundo e fazer um plano para o governo federal, esse do Lula, pagar os estados, remunerar os estados. Né? Então, claro que há medidas do governo que estão repercutindo na eleição também, na avaliação do eleitorado. Agora, já antes dessas medidas, algumas que estão aí sob escrutínio mais severo de alguns, a gente tinha números muito apreciáveis. O Brasil está com a maior renda do salário da história. E eu acho que a avaliação que se faz do governo ainda é uma avaliação, mesmo essa da MDA, que é positiva, está no positivo, né? Está no azul, mesmo essa ainda acho baixa para um país que está vivendo a maior renda do salário, um desemprego historicamente baixo, né? E com a retomada evidente, real e clara dos programas sociais. Né? Ah, tudo programa velho, se escreveu muito. Eu não sei que diabo de tanto programa novo se espera. Eu sei que um programa que tem a ver com casa própria, um programa que tem a ver com remédios, um programa que tem a ver com renda mínima, são programas importantes que dizem respeito à vida dos pobres. E acho que ainda não está devidamente claro, porque quando você pega quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, ainda há uma indisposição com o governo, é gente que foi beneficiada pelo imposto de renda, pela isenção do imposto de renda, por exemplo. Né? Então eu acho que ainda falta que medidas do governo
repercutam claramente na decisão do eleitor. Então você quer dizer, Reinaldo, que a eleição está decidida? Não, eu não quero dizer que a eleição está decidida, porque a eleição não está decidida. Né? Digamos que esses números mais favoráveis ao Lula, que agora vem do MDA, sejam os números reais ou mais próximos disso, e ainda assim a eleição está longe. Ainda assim nós não tivemos os debates, ainda assim nós não tivemos as entrevistas derruba candidato, né? Porque nós temos também sempre a sessão da entrevista, que não é para entrevistar, mas é para mostrar que eu sei mais do que quem está dando entrevista. Assim, a pessoa responde, você retruca, a pessoa responde, você retruca, de sorte que a entrevista só será bem sucedida se o candidato sair dali destruído, ou então quem perdeu foi o repórter. Uma entrevista não é uma disputa de quem entrevista com o entrevistado.